Fala, engenheiro! Meu nome é Daniel, eu estou no quarto ano de Engenharia Civil e eu vou explicar para vocês hoje sobre dimensionamento de elementos estruturais de aço, flexão. Mas para saber dimensionar, você precisa saber o que é que você está dimensionando. E numa flexão, a gente sempre vai ter o momento ali atuando. Agora eu peço para você imaginar uma viga biapoiada de seção I. No meio dessa viga, a gente vai aplicar uma carga pontual no centro dela. Você concorda comigo que o momento máximo é no centro da viga, certo? Certo. E o que vai acontecer na seção da viga neste instante? Bom, se você cortar a seção ali, você vai ver que as fibras de baixo vão estar tracionando e as de cima vão estar comprimindo. De tal forma que se você aumentar a carga P, o momento vai aumentar e aí a fibra de baixo vai tracionar cada vez mais e a de cima vai comprimir cada vez mais, até elas atingirem a nossa famosa tensão de escoamento. Quando ela atingir a tensão de escoamento, a tendência dela vai ser de deformação. Então as fibras mais externas atingem a tensão de escoamento primeiro, tanto na parte comprimida como na tracionada. É por isso que forma esse desenho triangular do gráfico. Só que o que vai acontecer conforme você vai aumentando essa carga P? As fibras externas que atingiu o limite de escoamento vai continuar tracionando, querendo se deformar. As outras que não atingiram vão começar a atingir. Então o gráfico ele vai começar a sair desse formato triangular e vai começar a caminhar para um formato retangular. De tal forma que vai chegar uma hora que vai ficar dois quadrados, um tracionado e um comprimido, onde todos os elementos da seção, todas as fibras da seção vai ter atingido finalmente o limite de escoamento. E aí, filho, tem choro, o aço vai se deformar naquele instante ali, não tem o que fazer. Tem dois momentos aí muito importantes. O primeiro momento importante é o momento de escoamento do aço, o MY, onde ele vai ser atingido quando a fibra mais externa atingir o momento de escoamento. Atingiu o momento de escoamento, a fibra externa começa a se deformar de maneira devagar. E o segundo momento vai ser o momento plástico, o momento de plastificação, que é o nosso famoso MP. Esses são os dois momentos muito importantes para um dimensionamento da flexão. E aí a gente tem alguns parâmetros físicos da seção, que seria o nosso módulo de elasticidade, que é o W, e o nosso módulo de plasticidade, que é o Z, que dá para a gente calcular em função da característica da seção. Mas também tem uma relação entre eles dois que vale a pena falar também, dependendo da seção. Se for uma seção retangular é de 1,5 e se for uma seção duplamente simétrica de perfil I, pode ser 1,12 e o outro eu não lembro. Agora, vamos falar sobre o próprio dimensionamento entre si. A gente tem que fazer três considerações. A primeira é a flambagem lateral com torção. Então eu vou pegar aqui meu instrumento de didático de aula. Isso daqui, um elemento totalmente sofisticado. Nessa seção aqui, você percebe que ela é parecida com um livro. Então o momento de inércia aqui é grande, essa seção Y, e em X é pequenininho, o momento de inércia. O que vai acontecer? Se você pegar nesse eixo aqui e aplicar uma carga, ela vai deformar. Porque se você está aplicando a carga nesse eixo, onde o momento de inércia é pequeno. Agora, se você pegar esse eixo aqui, ó, desta forma, onde o momento de inércia da seção é alto, e aplicar a carga, ela vai flambar e torcer. Por isso que é flambagem lateral com torção. A segunda situação vai ser para a flambagem local da mesa comprimida. E a terceira vai ser a nossa flambagem local também, só que da alma comprimida. Beleza? Então, vamos para as contas. Vamos lá. Determine o máximo valor M, ação variável, que pode ser aplicado à viga simplesmente apoiada, esquematizada a seguir, sujeito a uma ação permanente do peso da estrutura metálica G igual a 10 kN/m. Considerações. M e G são ações nominais.
Travamento apenas nos apoios e aço MR250. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Primeiro, a gente tem que calcular aqui, ó, os parâmetros dessa seção aqui, desse perfil duplamente simétrico. Ele não é um perfil que está no catálogo, então você tem que calcular na mão mesmo. Aí o que eu fiz? Procurei um programa lá da Gerdau e joguei os parâmetros lá, e lá ele já calcula direto. Vou deixar aí na descrição para vocês. Então, se você quiser, gosta de se aventurar aí, pode calcular na mão. Calcula esses parâmetros aqui na mão, que dá para você calcular. Momento de inércia, essas coisas aí. Coeficiente de empenamento, dá um trabalhinho, mas, né? Diversão a gente sempre tem. E raiva também. O segundo passo é combinações de ações permanentes e variáveis. Ou seja, você tem que lembrar que esse G você tem que multiplicar por 1,25. Então você multiplica pelo esse gama G, que é 1,25, para piso de estruturas, e vai chegar a 2,5 kN por metro. O que é a nossa carga variável é o momento. Então a gente vai multiplicar por 1,5, que também está lá na norma, 1,5 m. O terceiro passo é a gente calcular o momento máximo. A gente tem que lembrar daquela expressãozinha que é L² sobre 8, mais esse momento que a gente está querendo calcular. Então substitui aqui no Q 12,5, que a gente calculou no passo anterior, vezes 8, que é o vão da viga ao quadrado, dividido por 8, que é a expressão, mais 1,5 m, igual a dar esse valor aqui, 100 mais 1,5 m. Então o nosso próximo passo vai ser esse MD. MD é só dividir o que está aqui por 1,1. No nosso quarto passo, a gente vai partir para as verificações. Primeiro, flambagem lateral da alma. Eu comecei por isso, você pode começar pelo que você quiser, vai ter que calcular os três mesmo, então não tem muita escolha. Então vai lá, vai ser o H por TW. Nosso H é essa altura aqui, TW, espessura da viga, 600 por 4,75. Então deu 126,3 nosso lambda. E agora a gente tem que calcular o lambda P e depois, dependendo, o lambda R. Então, calculei o lambda P aqui, que é lá uma expressãozinha da norma. Então calculei, deu 106, deu menor do que 126, então eu vou ter que calcular o próximo, que é o MR. Então calculei o MR também aqui, deu 161. O que significa? Como meu valor intermediário está entre este e este, então a seção vai ser semicompacta. A seção sendo semicompacta, você tem essa relação aqui, ó, que o nosso momento de resistência tem que dar igual a essa expressão aqui, que também está lá na norma. Então, o que vai acontecer agora? Calcular o momento plástico aqui, que é dado por Z vezes FY. Z a gente tem uma relação de Z para perfis duplamente simétricos, que ele é 1,12 de W. E aí eu só substituir aqui o valor de W vezes 25 FY, que é do aço. Cheguei aqui a 396,7 kN/m. Agora a gente vai substituir os valores aqui nessa expressão. Substituindo, a gente chega aqui a 346,6 kN/m. O nosso momento de resistência para a nossa flambagem lateral da alma vai ser 346,6 kN/m. E aí a gente agora vai para a flambagem lateral da mesa comprimida. O nosso B é essa distância aqui da mesa e o T é a espessura aqui da mesa, beleza? Vai dar 10,53 substituindo, e aí você vai calcular o WP. 0,38 vezes 20, módulo de elasticidade do aço, dividido pela tensão de escoamento do aço. Deu 10,75. Opa, esse número aqui é maior que esse, então já não preciso calcular o meu lambda R. Tá tranquilo. Então vamos para o próximo passo. Neste caso aqui, ó, essa esbeltez plástica é maior que a nossa esbeltez calculada, a gente tem a seção compacta. Na seção compacta a gente vai para esse caso aqui, onde o momento de resistência é o momento plástico dividido pelo nosso coeficiente de segurança de 1,1. Deu 360,6 kN/m. Acabou. Agora vamos para a nossa última verificação,
Então, para calcular este caso aqui, a gente divide o vão pelo raio de inércia. Vai ser 800 dividido por 4,37. 183,7. Lembrando que é adimensional. Nosso lambda P vai dar aqui, ó. Vai dar 49,78. E aí o lambda R, que é dado por uma expressão enorme, dado por essa expressão bem grandinha. E aí o que você faz? Você tem que calcular também esse beta L aqui. O beta L também está lá tabelado, vai ser essa relação aqui. Substitui os valores que você conhece todos. Sigma R também está lá na norma, vai ser 30% da nossa tensão de escoamento, né? 0,3 vezes 25. E aí deu 0,09. Agora você volta para esta fórmula enorme, substitui seus parâmetros e aí você vai chegar finalmente, com muito amor e muito suor, 131,46 seu MR. E tudo isso para você descobrir que o seu lambda da viga é maior que o seu MR. Aí você tem essa expressão que o momento de resistência vai ser o momento crítico para este caso, dividido pelo seu coeficiente de segurança. Aí, o que vai acontecer? Você tem aqui seu momento crítico, né? Aqui você tem esse CB que você também não sabe. Essa é a expressão do momento crítico. Então vamos para o cálculo do CB. Então você vai precisar calcular o diagrama daquela seção distribuída. Você vai ter que calcular o diagrama. E a cada L sobre 4, você vai ter que calcular o momento. Então, você vai ter logo essa expressão aqui, CB é 12,5. Então, você vai ter essa expressão aqui, o CB é 12,5 vezes o momento máximo, dividido por 2,5 vezes M máximo, mais 3 vezes MA, pá, MB, MC. Isso daqui você tem, tá aqui ó, a relaçãozinha. Nesse caso coincidiu do MB ser igual ao momento máximo, porque é uma viga simétrica, mas não precisa necessariamente coincidir. Tá aí um macetezinho. Nos casos que eu fiz para vigas simétricas, o CB sempre deu 1,14. Aí o MR, calculou o CB, volta para o MR. Aqui tem um RM. Para perfis duplamente simétricos, RM é igual a 1. Para perfil monossimétrico, você vai ter que calcular, lá tem uma expressãozinha, acho que é esse daqui. Mas no caso, esse caso aqui para perfil monossimétrico, como é duplamente simétrica, o RM é igual a 1. Aí calculou o seu CB, vai calcular, volta lá para o momento crítico e substitui todos os parâmetros que você conhece, você vai chegar aqui, ó, 157,23 kN por metro. E aí, você calculou, você divide por 1,1, pá, e agora você vai para a verificação. Então aí, você chega aqui, qual desses valores aqui é o menor? Então, no nosso caso, é aqui, ó, 139, para o nosso flambagem lateral com... Então, é decidido, né, esse é o menor. Então, volta lá para a expressão no começo, 90,91 mais 1,36, isso, e iguala, né? Essa é a nossa condição, essas duas condições que tem que atender. Então você vai chegar aqui, o nosso M vai ser igual, substituindo isso daqui, a 35,5 kN por metro. Beleza, pessoal? É isso. Valeu, falou.